Batemos palmas para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte para a glória do Senhor. Se você crê, aplaude o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o ressurreto dentre os mortos. O leão da tribo de Judá. Nós exaltamos e glorificamos aquele que vive e reina para todo sempre. A igreja diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo o povo que vai morar no céu com a bendita paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Jesus ressurreto, quando ele ressuscitou dos mortos, ele se apresentou entre os 11 discípulos e ele disse: a paz seja convosco. Aleluia. Glória a Jesus. Sem mais perda de tempo, vou pegar na sua Bíblia. Enquanto você procura, eu vou passar as saudações ou os agradecimentos. Abra comigo a sua Bíblia no último capítulo da Bíblia, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no seu capítulo 22, a começar do verso 10 e 11. Enquanto você procura, eu passo já pelos agradecimentos. E primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque eu sempre digo que a sua graça superabundou em mim. Muitas são as lutas, muitas são as provações, mas o Senhor é bom. A sua bondade e a sua misericórdia me alcançou nesta manhã. Também quero agradecer ao nosso Pai da fé, Pastor Bala José. Muito obrigada, Pai, por o privilégio, pela oportunidade e pela confiança. Ao pastor João Pacho, nosso vice, o meu muito obrigado. Os ministros que estão aqui presentes, o meu muito obrigado pela vossa presença. Diaconisas, meu muito obrigado. E a igreja em geral, muito, muito obrigado pela vossa presença. Pois a vossa presença não é mais importante, mas é importante. Amém? Porque a presença mais importante é a presença do Espírito Santo neste lugar. Se você sente Deus neste lugar, aleluia, glória a Deus, você é bem-aventurado. Glória a Jesus. Apocalipse, no seu capítulo 22. Verso 22, verso 10. E vamos ler, não sei se já está aí projetado. Glória a Jesus. Eu quero que nós todos, aliás, vamos ler alto e bom som. Amém? Para que esta palavra possa entranhar e fazer divisão entre as juntas e medula. Está aí projetado, vamos todos ler. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos ler na tela. Assim diz a palavra do Senhor. 1, 2, 3. E disse: não cela a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Verso 11. 1, 2, 3. Quem é injusto, faça injustiça.
justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Palavra do Senhor. Amém. Espírito Santo, toma primazia neste lugar. És bem-vindo, porque eu quero me submeter a Ti. Eu quero me encurvar a Ti. Direciona-me, Espírito Santo, que tudo em mim possa ser apagado. Somente o Espírito Santo possa presidir este momento tão especial. Espírito Santo, fala comigo e fala conosco. Não te cales, Espírito Santo. Todas as vozes se silenciam. Somente a tua voz possa se ouvir nesta manhã. Eu me diminua, o Senhor cresça. Eu desapareça, que o Senhor apareça. Permita que o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Toma o seu assento, por gentileza. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço a projeção, os nossos irmãos da projeção, por favor, pode colocar Mateus 24, por gentileza. Glória a Jesus. Nós acabamos de ler o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia e o último livro do Novo Testamento. Nós, durante todo o ano, nós tivemos aqui desde janeiro até hoje, dia 21 de dezembro de 2025. Ao longo do ano, o anjo da igreja, pela visão na qual o Senhor tinha dado para o anjo da igreja, ao longo do ano, o nosso tema foi fazer coisas maior para Cristo, em João 14, verso 12. Mas hoje nós vamos tratar de um tema que, quando eu recebo o Pai a dizer, quer dizer, eu vi no programa que seria a preletora desta manhã, eu comecei a me preparar. Eu já tinha 3 temas. O primeiro tema, o Espírito Santo não aprovou. O segundo tema, o Espírito Santo não aprovou. E o terceiro tema, o Espírito Santo diz sim, é este tema que você vai falar na minha igreja. Amém? Amém. Então, o subtema que eu trago para hoje é prepara-te para o fim. Aleluia. Prepara-te para o fim. Quando nós estamos a dizer prepara-te, esta palavra prepara-te vem do verbo preparar. E quando nós estamos a dizer preparar, nós estamos a dizer: ei, igreja, arruma-te, apronta-te, habilita-se, dispõe-te. Quer dizer que preparar é nós, cada um de nós deve se aprontar. Cada um de nós deve se arrumar-se. É lógico que em todo o nosso percurso da vida, querendo como não, mesmo aquelas pessoas que são pobres, que ninguém dá nada por essas pessoas, mas em todo o percurso da nossa vida, nós estamos em constante preparação. Posso ouvir um amém? Querendo como não, nós estamos em constante preparação. Só de nós estamos aqui, houve uma preparação, sim ou não? Nós estamos em constante preparação. Então, quando o Espírito Santo diz prepara-te para o fim, é uma palavra
vimos, classificamos a palavra fim, o que é o fim? O fim é o encerramento, é a conclusão, é o término de uma etapa, do ciclo, é a transição do estado para outro, é a transição de uma etapa para outra, é a transição do ciclo para outro. Nós estamos hoje no dia 21. Faltam quantos dias para o ano acabar? Igreja, ajuda. Quantos? 13? 10 dias para o ano acabar. Quer dizer que nós estamos a sair de 2025 para transitar para o outro ano. Este ano está quase no seu término e nós vamos transitar para o outro ano. E quando nós estamos a falar de prepara-te, aqui eu passo a fazer duas divisões. Há aquela preparação que é boa preparação e aquela preparação que é má preparação. Mas o Espírito Santo hoje está nos dizendo: prepara-te. Não te prepara mal, mas te prepara. Prepara-te bem para o fim. E quando nós estamos a dizer fim, querendo como não, eu também aqui faço divisão que existe fim, que é o fim da vida, existe outro fim, que nós sabemos, ou quase todos nós que estamos aqui nessa sala, nós sabemos que haverá um fim, que pode ser o fim da vida, ou pode ser o fim de todas as coisas. E nós estamos a falar do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, eu voltando para o fim da vida, amados, querendo como não, é uma notícia que muitos nós não queremos ouvir, mas o Espírito Santo nesta manhã nos diz: prepara-te para o fim da sua vida. Aleluia. Aleluia. O que vamos fazer uma reflexão. O que será das nossas vidas daqui a 100 anos? Infelizmente, pela estatística, posso dizer, daqui a 100 anos, ninguém de nós que está aqui estará em vida. Então, o que será da sua vida se você não se preparar bem? Eclesiastes 7:8 está a dizer: mais vale o fim de todas as coisas do que o princípio. Salmos 90:10 está a dizer que a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos. O que resta é só cansaço e fardo. A nossa vida passa rapidamente, como se fosse um vapor. E o salmista diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar corações sábios. Isso é que é boa preparação. Amados, igreja, prepara-te bem, porque a tua vida, querendo como não, vai ter um fim, vai terminar um dia. O que será de mim, que hoje eu estou aqui vos pregar, se eu não me preparar bem? Essa mensagem não é só para
Olha, nós já não temos mais muito tempo. Já não temos mais muito tempo. Nós estamos a entrar, amados, raciocina, pensa e posiciona-te. Nós estamos a entrar em 2026. Eu me lembro, quando eu era pequena, quando falávamos de ano 2000, nós tremíamos. Por quê? Porque se dizia que no ano 2000 haverá quê? Haverá o fim do mundo. E nós em casa, o meu pai tinha uma cassete. Quando ele metia aquela cassete, todas nós ficávamos a tremer, porque falava da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquilo para nós nos dava medo. Mas graças a Deus, hoje eu entendo que não é para nós termos medo, mas é para nós nos alegrarmos, porque o noivo vem buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Então nós agora, já está, Mateus 24, por favor, projetor, ajuda-me, Mateus 24, aleluia. Então nós agora, se nós temos que nos preparar para o fim, e nós devemos estar bem preparados, amém? Então o que nós devemos fazer para estarmos bem preparados? A palavra de Deus está a dizer que Jesus, aqui em Mateus 24, que Jesus ia saindo para o templo. Aproximaram-se os seus discípulos para mostrar aquela estrutura do templo. Os seus discípulos agora estão a mostrar a estrutura do templo, a beleza do templo, a grandiosidade do templo, a estrutura do templo. Uau, que coisa bela! Senhor Jesus olha. E o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Você imagina, você mostrou uma coisa tão uau para alguém, e alguém agora vira para ti e diz: vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam, vocês ainda estão longe para entender certas coisas. Aleluia. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Senhor Jesus, em Mateus 24 nós vimos que é o sermão profético, aleluia, dos princípios das histórias. Senhor Jesus, quando estava a falar, estava a profetizar que chegará o momento, aquele templo glorioso, ou glorioso não, grandioso, luxuoso, bem adornado, seria derribado. Não sobraria pedra sobre pedra. Aleluia. E essa profecia aconteceu. Essa profecia aconteceu quando os romanos invadiram Jerusalém sob o comando do Tito. Eles destruíram completamente o templo. Aquele templo ficou em ruína. Mas eu, quando ia meditando, eu disse: uau, mas Espírito Santo me diga, aqui tem algo, aqui tem um mistério. Então o Espírito Santo me revela em 1 Coríntios 5:1, quando ele está a dizer: quando o nosso corpo terrestre se desfazer, mas haverá, aleluia, Jesus nos dará outro corpo glorioso, aleluia, que ele está preparado para todos aqueles que se preparam bem. Esse corpo não vale nada. Não estou a dizer que nós não podemos nos preparar, principalmente nós as mulheres somos muito vaidosas. Se prepara mesmo, mas saiba, e por causa disso, que nós estamos a viver momentos proféticos, abrindo aqui um parênteses, nós estamos a viver momentos cruciais, que estamos a nos preparar para o retorno do Rei Jesus. Muitas de nós ainda não entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós vestimos como nós queremos, nós nos apresentamos
se nós não nos prepararmos bem, onde nós vamos, não terá volta. Então preserva o teu corpo. Saiba que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E a palavra ainda diz que estando eles assentados no monte das Oliveiras, chegaram ali os seus discípulos em particular dizendo: quando serão essas coisas? Que coisas? Que coisas? As coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E nós já estamos nesse tempo, amém? Nós já estamos nesse tempo. Os discípulos curiosos agora começam a perguntar ao Senhor Jesus: Mestre, nos diz, quando serão essas coisas? Que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo? É para dizer, primeiramente, para que você esteja bem preparado, você tem que ter atenção aos sinais. Seja atento aos sinais. Amém? Seja atento aos sinais. Hoje nós queremos normalizar tudo. Não, está acontecendo isso, mas pronto, vai melhorar. Não, está acontecendo aquilo, porque tinha que acontecer. Mas aquele cristão que está se preparado, está se preparar. O cristão que está se preparado bem, ele está atento aos sinais. Aleluia. Ele está atento aos sinais. E Jesus respondendo lhes disse: primeiro sinal, estamos a falar dos... Igreja, ajuda. Estamos a falar dos sinais. E Jesus começa agora a desvendar, abrir aos seus discípulos, que naquele tempo ele falou nos seus discípulos, mas hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para a igreja. Aleluia. Essa mensagem não é para os que estão fora da igreja, não para aqueles que ainda estão no mundo, mas essa mensagem é para a igreja. Ele está dizendo a igreja, ele está dizendo Ministério Nova Aliança, os membros do Ministério Nova Aliança, acautelar-vos. Isso em outras palavras, cuidado. Você que sai do Ministério Nova Aliança, aleluia, para ir à procura dos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora eu faço uma pergunta à igreja: está a acontecer ou não está a acontecer? Fala com convicção. Aleluia. Está a acontecer ou não está a acontecer? Então, acatela-te. Cuidado. Porque não é bajulação que eu vou dizer aqui. Você está no lugar certo. Você está no lugar? Temos as nossas imperfeições? Sim. Somos humanos? Sim. Mas aqui nós falamos a palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que dá vida. Onde os surdos ouvem, onde os mudos falam, paralítico anda, os mortos são ressuscitados pelo nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Você está no lugar certo. Não saia do Ministério Nova Aliança.
10. Guerras, rumores de guerras. Há guerra ou não há guerra no mundo? Há rumores de guerra ou não há rumores de guerra? Então é para quê? Para que nós nos preparamos. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, mas a morte está à espreita. A morte está à espreita. Isso é verdade. Essa é a pura realidade. Desde que entrou o pecado no mundo, também entrou quem? A morte. Aleluia. Glória a Jesus. Só que a morte para nós não pode nos assustar. A morte para nós não pode nos amedrontar. Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus falou a Marta: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, 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 ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Quer dizer, se hoje um de nós foi chamado, a morte de cristão é alegria, não é tristeza, porque um dia todos nós estaremos lá nos céus, bendizendo e glorificando o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou saltar para o verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O Espírito Santo está a dizer, eu vos diz, cuidado com o falso profeta ou com o falso Cristo, que alguém vai aparecer dizendo que eu sou Cristo, mas não dá ouvidos. Ninguém vos engane. Haverá guerra, rumor de guerra, mas que ninguém vos engane. Estejam atentos. Quando vocês virem todas essas coisas acontecer, vocês saibam que é só o princípio das dores. É só o começo. É só o princípio das dores. Por que o Senhor Jesus faz comparação a dizer que é princípio das dores? Todas nós que já fomos mãe sabemos quando estamos concebidas e o menino ou o bebê está quase a nascer. As dores começam devagarinho, 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 devagarinho. São apenas contrações e vai aumentando. Quanto mais aumentar, quer dizer que o bebê está quase a sair. Aleluia! Então é isso. Não vos assusteis. Ele está dizendo que é mister. Que é importante que isso aconteça. Antes que chegue ao fim, antes que Jesus Cristo volte, antes que haja o retorno do Senhor Jesus, é mister. Isso quer dizer que é importante que isso aconteça, mas ainda não é o fim. O Espírito Santo está dizendo, não, ainda não é o fim, mas prepara-te. Aleluia. Prepara-te. Aleluia. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está a acontecer ou não está a acontecer? Está a acontecer. O amor de muitos esfriará. Por que o amor de muitos esfriará? Porque quanto mais aumentar a iniquidade, o que é isso, iniquidade? O iniquidade é quando nós normalizamos o pecado. Ah, irmã, você é muito espiritual. Ah, irmã, não é assim. Ah, pastor, não é bem assim. Não é bem assim, isso é normal. Não, pecado é pecado. Então, quando nós começamos a ver que nós mesmos, os cristãos, começamos a normalizar o pecado, o que é que vai acontecer? O amor vai esfriar. O amor vai esfriar. Já não há amor. As pessoas já não vão se amar. As pessoas começam a se odiar. As pessoas começam quer dizer, a causar. Não se colocam no lugar do outro. Não se colocam no lugar do outro. Porque eu também tenho meus problemas. Mas você já se colocou no lugar do outro? Hein? Você pode ver alguém aqui a rir. Você sabe quantas lágrimas ela derrama sozinha quando está fechada no quarto? Você sabe o que está passando nessa pessoa? Nós nos tornamos tão ambiciosos
O amor que o irmão esfriou. Só queremos saber de nós. Eu. O amor esfriou. Rapidamente passando. Aleluia. Mas aquele que se perseverar até ao fim será salvo. Eu, ao longo da minha caminhada cristã, quando eu via, aquele que se perseverar até o fim será salvo. Epa, eu aqui mesmo vou perseverar. Não estou a dizer que não devemos perseverar, mas é para dizer, só os salvos é que vão perseverar até ao. Só os salvos. Olha, Jesus veio, morreu para todos, mas nem todos vão ser salvos. Então só os salvos que vão perseverar até ao fim. Aleluia, glória a Jesus. E ele diz que esse evangelho está a ser pregado a todos os cantos. Aleluia. Agora nós estamos a ver as vantagens da internet. Por que Deus deu essa inteligência, essa sabedoria ao homem para que tudo ficasse globalizado? A mensagem está a ser pregada a todos os cantos, para que naquele dia você não vai dizer, não ouvi falar, nunca ouvi. Deus está dando oportunidade para que todo mundo ouça que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Então o primeiro sinal que nós, ou aliás, a primeira coisa que nós devemos fazer para estarmos bem preparados, estamos vigilantes e prestar atenção aos sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, nós devemos estar bem preparados para a morte ou para o retorno do Senhor Jesus. Jesus, em Mateus 25, pode projetar Mateus 25, por gentileza? Mateus 25, Jesus nos fala, agora nós vamos ver a boa preparação e a má preparação. Aquelas que se prepararam bem e aquelas que não se prepararam bem. Aleluia. A Bíblia está nos dizer de quantas virgens? Mateus 25. Jesus está falando em parábolas. Ele está dando exemplo agora de 10 virgens. Umas 5 eram sábias e 5 eram loucas. 5 sábias, 5 loucas, 10 virgens. Tinham algo em comum, eram 10 virgens. Todas elas tinham as suas lâmpadas. Todas elas adormeceram. Todas elas, quando houve, aí veio o esposo, todas elas acordaram. Todas elas agora se aprontaram para ir ao encontro do noivo. Mas agora aqui há uma coisa que aconteceu. Essas 10 virgens, a diferença era, umas eram nécias, outras eram sábias. Nécias por quê? Porque as nécias, elas não estavam atentas aos sinais. As nécias normalizavam o pecado. As nécias, elas diziam, não, vocês são muito espiritual, eu vou vestir como eu quero, eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quero, eu sou mesmo assim, eu não quero mudar. As nécias nunca tiveram quebrantamento. As nécias nunca foram submissas à palavra da verdade. Essas eram as nécias. Agora as sábias, todas elas, as 10 tinham as lâmpadas. Mas só as sábias, aquelas que se quebrantavam, aquelas que todas as terças-feiras se faltavam no culto de terça-feira ou de quinta-feira, é por um caso pontual, que até nós mesmas, como já nos conhecemos às terças-feiras, às quinta-feiras, vão dizer, a mamãe Nasci hoje não veio por quê? A mamãe Helena hoje não veio por quê? O evangelista Gael hoje não veio por quê? O irmão fulano não veio por quê? Por quê? Não estou a dizer, vamos entender bem as coisas. Isso é apenas uma conjunturação para nos levar naquilo que o Espírito Santo está a transmitir à sua igreja. Aleluia. Sim, a
pessoas aqui que é preciso, tem que trabalhar. Enquanto nós estamos aqui, estamos a cuidar da obra, também tem um grupo que está a trabalhar, mas que não são nécias, são sábios, aleluia. Presta bem atenção. Então estou a dizer, as sábias são aquelas pessoas, por exemplo, a nécia, só para nós nos entendermos bem, eu quero que o Espírito Santo está me levar, está me dizer, explica bem para que o meu povo se entenda, para que não haja distorção dos pensamentos. As nécias são aquelas que estão mesmo em casa, cruza os pés, senta-se no sofá. Hoje não me apetece ir à igreja. Está em casa. Hoje não me apetece ir à igreja. Hoje tem um jogo, eu tenho que assistir. Hoje não vou ao culto. Esses são os nécios. Quer dizer, tudo que nós colocamos em cima de Deus é idolatria. Você é nécia. Se você tem esse posicionamento, essa atitude, hoje o Espírito Santo, antes que acabe o ano, o Espírito Santo está te dizer: toma outro rumo, arrependa-te hoje. Não saia deste lugar sem se arrepender e tomar uma decisão, dizer: Senhor, a partir de hoje, não espera 2026, diz: a partir de hoje eu vou mudar de posição, eu vou mudar de rumo, eu vou mudar de estilo de vida. As nécias são aquelas que dizem: mas eu também vou lá, eu não sinto nada. Às terça-feira, evangelista Fina, às terça-feira é só Espírito Santo. Não falam ainda das bênçãos materiais, não falam ainda: olha, você esse ano, você vai casar, vai ter muito dinheiro. Não falam disso. Essa igreja mesmo não presta. É nécia. Ainda não entendeu. Nós tivemos aqui um programa de intimidade com Deus. As nécias, mas eu vou neste programa de intimidade com Deus, por quê? É nécia. Ainda não entendeu. Mas as sábias, aqui está a diferença. As 10 virgens nécias como sábias tinham as lâmpadas, mas só as sábias é que tiram azeite. Glória a Jesus. São as sábias que tiram o azeite, porque a sábia não é aquela pessoa perfeita. A sábia vai errar sim, a sábia tem os seus defeitos sim, mas sabe o que a sábia faz? A sábia, ela se rende. Oh, aleluia! A sábia, ela se rende. A sábia, ela não se conforma. A sábia diz: Senhor. A sábia clama como aquele publicano, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A sábia não deixa o azeite acabar. A sábia, cada dia, ela está aos pés do Senhor. Terça-feira está aqui, quinta-feira está aqui, no culto das mamães está, nos cultos dos papás está, na escola dominical está, na intercessão que antecede o culto dominical está. É a sábia. Quanto mais você estiver na presença do Senhor, aleluia, quanto mais você se encher do Espírito Santo, a tua lâmpada nunca vai apagar. Aleluia. Esta é a sábia. Não é porque a sábia é perfeita. Jesus sabe que nós somos pessoas imperfeitas, que nos lidamos com outras pessoas imperfeitas. Mas a sábia, ela se humilha. Nós tivemos aqui uma semana gloriosa, Pai. Tivemos aqui uma semana sobrenatural. Aleluia. Que o tema foi 2 de Crônicas, no seu capítulo 7, verso 14. Dizia aqui: se o meu povo se humilhar, só a sábia que se humilha. Se o meu povo buscar a minha face, sou a sábia que busca
se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos. Só a sábia que se arrepende, porque arrependimento da sábia é genuína, sem fingimento, sem máscara, sem hipocrisia. Ele abre o seu coração para o Senhor. Diz: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me. Eu quero deixar esse pecado, mas eu não estou a conseguir. Eu preciso da tua intervenção. Esta é a sábia. E o Senhor diz: aleluia. E o Senhor está dizendo: o meu olho estará posto na sábia, os meus ouvidos estarão inclinados para a sábia. Eu sararei os seus pecados. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse Mateus 25 está nos dizer: se nós queremos estar bem preparados, nós devemos ter as nossas lâmpadas acesas, cheias do Espírito Santo. Efésios 5:18 está a dizer: não vos embriagueis com vinho, pecado. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho, pecado, mas enchei-vos. Enchei-vos. A sábia se enche. A sábia nunca se conforma com a sua condição. A sábia nunca se sente satisfeita. Ela vai se enchendo. Ela vai se enchendo do Espírito Santo. Essa é a sábia. Aleluia. Para que nós possamos estar bem preparados, devemos estar cheios do Espírito Santo, para que naquele dia o Senhor não feche a porta a nós e dizer que nunca vos conheci. Porque o Espírito Santo, amados, ele não se transfere. Aleluia. O Espírito Santo não se transfere, porque aquelas loucas, depois quando a voz do esposo, alguém diz: aí vem o esposo, todas elas acordaram, todas elas se levantaram, se aprontaram, pegaram as suas lâmpadas. Agora as nécias viram que não tinha azeite, as suas lâmpadas estavam apagadas, foram nas sábias. Me dá só um bocadinho, vou falar na nossa linguagem terra. Me dá só um bocadinho, eu não tenho, me dá só. As sábias, olha só as sábias. As sábias disseram assim: olha, nós até podíamos nos ajudar, não é? Mas para que nosso azeite também não acabe, tem alguém que aí está vendendo. Aleluia. O Espírito Santo não se comercializa. O Espírito Santo, alguém quis fazer isso no livro de Atos, viu os apóstolos operarem sinais e maravilhas. Ele foi lá, aleluia, querer pagar para comprar o Espírito Santo. Pedro disse: sejas maldito, porque esse Espírito Santo não se vende, é uma obra sobrenatural, é o poder de Deus na igreja. Ele é uma pessoa, ele veio para se relacionar com outras pessoas. Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais você será cheia. Naquele dia, você não vai negociar o Espírito Santo, porque ela não se transfere. Louvado seja o nome do Senhor. Então há uma necessidade de nós estarmos preparados. Há uma urgência de arrependimento e da consagração. A vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus está próxima. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Correndo com o tempo. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmão, lembra, por favor. Ainda estou dentro da hora. Aleluia. Quando tiver, por favor, faz o mesmo sinal, tá? Muito obrigada. Agora vamos correr com o tempo. No texto que nós acabamos de ler, em Apocalipse, a começar 22, a começar do verso 10 com 11. O João, o apóstolo amado, que é chamado também de João Evangelista. Aleluia. O apóstolo amado, ele está na ilha de Patmos.
Jesus começou a falar com João no capítulo 1 até o capítulo 3. É Jesus a falar. Diz: escreva os livros, ou a palavra deste livro. Apocalipse significa revelação, desvendamento. Quer dizer, abre este livro. Não cessa a tua boca, não cala a tua boca. Enquanto Daniel, o Senhor diz fecha, mas Apocalipse o Senhor diz abre, fala, proclama, anuncia, evangeliza a palavra dessa profecia, que o tempo está próximo, o fim está próximo. Então eu quero que a minha igreja saiba que eu, Jesus, enviei o meu servo para anunciar as coisas que vão acontecer antes que venha o... Antes que venha. Então João escreve. Eu fico perplexa, pai. Muitos vêm da igreja não querem escrever. Mas o que é que você tem nos dedos? Se Jesus mesmo está dizendo ao João, escreve. A nossa cabeça vem computador. Mesmo o computador às vezes pode avaliar. Você tem que escrever. Olha, 2026, Ministério Nova Aliança, haverá um renovo, haverá um remanescente, haverá um derramamento do Espírito Santo, haverá salvação. E para a vossa notícia, aleluia, neste lugar, ainda hoje, nós estamos aqui a congregar 3.000 almas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia. Então, escreva. Tenha hábito de escrever. Jesus, mesmo que Jesus vai dizer ao João, aleluia. Jesus, que é Jesus, disse para o João: escreva. Se Jesus está dando essa orientação, nós somos modelo de Cristo. Se ele está dizendo escreve, é para escreva. Então João está na ilha de Patmos. Começa agora a ter a visão do capítulo 1 até ao capítulo 3. No capítulo 4, agora é o anjo a revelar as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, as coisas que haverão de acontecer. Aleluia. E o anjo diz ao João: sobe aqui. Ele foi arrebatado no espírito. Igreja, quem será arrebatado não é o corpo. Quem será arrebatado não é essa carne, mas aquele que será arrebatado é aquele que está no espírito e vive no espírito e anda no espírito e fala no espírito. Esse será arrebatado. Palavra do Senhor. Aleluia. Agora estamos no capítulo 22, que nós acabamos de ler. Aleluia. Agora Jesus, eu aprendi com meu pai, pastor Mbala José. Presta atenção às conclusões finais, considerações finais. É muito importante. Não desperdiça as considerações finais. Não desperdiça. Quando o pai ainda não liberou a bênção, você, porque tem pressa, sai e vai embora. Você vai perder as bênçãos. Aleluia. As conclusões finais, as coisas finais, aleluia, são mais importantes que o começo. Você até pode começar bem, mas não pode ser que não acabes bem. Então as considerações finais são muito importantes. Então é agora Jesus, aleluia. Se nós vamos ler no verso 8, projeta aí por favor, 22, Apocalipse 22, verso 8, está dizendo: eu, João agora começa a testemunhar. Está dizendo: eu, João, vi estas coisas, havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. Quer dizer que o João, evangelista Gael, o João ficou tão admirado. O João viu coisas que esses olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram. Não subiu ao coração do homem. São coisas
João ficou tão perplexo, tão admirado. João, ficou uau. Esse uau do evangelista, uau. Quer dizer, quando o anjo mostrava, olha a nova Jerusalém, uau. Ruas feitas de ouro, uau. Parede de jaspe e de pedras preciosas, pérolas, uau, uau, uau. Rios de água viva, uau. João, uau, uau. Ela ficou maluco. Esqueceu que aquele é um anjo que está falando com ele. Quis se prostrar para adorar o anjo. O anjo lhe disse: João, não faça isso. Adora, 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 adora só Jesus, adora só Deus, porque Deus é Jesus. Prostra-te, só Deus, adora Deus, adora Deus, adora Senhor Jesus, porque Ele é Deus, adora somente Ele, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é do céu para todo sempre. Aleluia. Escuta, amada igreja, escuta. O anjo disse: não faça isso, não faça. Muitas vezes, abrindo aqui em parênteses, muitas vezes nós dissemos à criança: não faça isso, dê-me uma palmadinha, não faça aquilo. Mas nós estamos a dizer à criança: não faça isso, mas nós não estamos a dizer por que a criança não deve fazer isto. João, o anjo repreendeu o João, mas o anjo também ensinou ao João. Aleluia. Então, quando nós dissemos: minha filha, não faça isso, meu filho, não faça isso, meu filho, como o nosso pai diz, igreja, nova aliança, irmãos não chegam tarde aos cultos, mas o pai também justifica. Por que nós não devemos chegar tarde? Porque o prejudicado é mesmo você. A bênção que o anjo já está aqui às 9h15, essa bênção seria para ti, não vai ser mais para ti, porque você chegou. Aleluia. Pode ser que hoje foi o teu dia de bênção, mas como você chegou tarde, o anjo já estava aí, a bênção ele deu à pessoa, glória a Jesus, deu a outra pessoa, aleluia, o que chegou aqui às 9h15. Só tenho 2 minutos, vamos correr. Então, o anjo lhe disse: não faça. Ele corrigiu: eu também sou o teu conservo. Em outras palavras, eu também sou servo. Em outra palavra, eu também estou a servir como você. Em outras palavras, somente, ele corrigiu, somente adora a Deus. Aleluia. Isso está aqui em João 4. Aleluia. É chegada a hora, que agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura. Glória a Jesus. Correndo com o tempo, já estou quase a terminar. Aleluia. Aleluia. E disse-me: não celas, não fecha. Essa mensagem deve ser pregada dentro do tempo, fora do tempo, em todo lugar. Devemos anunciar, devemos proclamar que Jesus está voltando. Aleluia. Agora ele disse: aleluia. E quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Eu vou rápido. Quem é injusto? Jesus agora está a falar. Quem é injusto, suje-se ainda. Em outras palavras, quem está a pecar? Aqui presta atenção, igreja. Eu só vou pedir mais 5 minutos por gentileza. Presta atenção, igreja. Ele aqui está a falar. Ele já não está nos implorar aí está também já quase tudo a fechar. A porta da graça está ao fio de fechar. Então
surge ainda. Jesus aqui não está nos pedir favor, está dizendo: olha, você que gosta de pecado, que sente prazer no pecado, que você não tem remorso, o teu coração não arde quando você peca, que o teu coração fica quieto quando você peca, continua. Ele não está pedindo favor, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Ele deu a capacidade de nos escolher aquilo que Ele quer para a sua vida. Eu dei muito bem o exemplo da Nessa e da Sábia. Ele está dizendo: você que continua na prática do pecado, você que faz sexo antes do casamento, você é que vai na festa, começa aqui no espírito, depois acaba na carne, continua. Continua. Eu estou te dando aí força. E o próprio Deus não vai endurecer o coração. Já que você não quer se arrepender, continua. Continua a fazer. Continua a fazer. Você que não quer viver na obediência, você que não quer vir se ajudar as mamães, porque não vejo nada, o que é que eu aprendo com as mamães? Continua. Por quê? Isso é espírito de desobediência. Continua. Você, para vir ao culto, o pastor tem que ligar para ti. Continua. Continua. Igreja, Espírito Santo está dizendo: continua. Você pensa que eu vou te pedir favor? Não. Eu já te dei muito tempo. Mas como você não quer se arrepender, continua. Você que normaliza o pecado, que você não sabe que isso é pecado, que o salário do pecado é a morte, continua. Continua ainda. Enquanto sobra pouco tempo, você está pensando que você que tem rei na barriga, continua. Não quer se quebrantar? Continua. Não quer se arrepender? Continua. O pecado para ti é normal? Continua. Você que é injusto? Continua. Você que não é empático, não tem amor no coração, não se coloca no lugar do outro, continua. Você que murmura, continua. Você que fala mal da igreja, continua. Você que fala mal do nosso pastor Bala José, continua. Você que fala mal do servo, continua. Não há problema nenhum. Continua, faça da tua vida o que você quiser. Aleluia. Mas ele está dizendo: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifica-se ainda. Você que é santo, olha, o santo nunca se sente santo. O santo nunca se sente santo. O santo, quanto mais ele se santificar, mais ele vai se sentir que ainda não chegou à santidade. Quer dizer, quem é santo busca santidade ainda, porque esses, eu tenho uma boa notícia para você. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado os que foram lavados as vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A esses eu digo: